Graça e paz, amados. Já te peço para você curtir, compartilhar e ver lá se você ainda está inscrito no canal. Hoje é quinta-feira, né? Pela tradição religiosa, né? Quinta-feira é um dia, né, que Jesus lava os pés dos apóstolos, que Jesus faz a Santa Ceia, faz a despedida, né? E faz a oração sacerdotal. Que coisa linda, né? E aqui em João 14:17, nós podemos ver, né? O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. É a promessa do Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aqui quando nós lemos nesse capítulo todo, 14, nós ficamos assim maravilhados de ver, né? As despedidas de Jesus, né? Quando ele fala, né? Para Filipe, né? Faz tanto tempo que eu estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Né? O que eu digo a vocês, eu não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o trabalho. Creio no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço, das obras que ele fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Tremenda essa afirmação de Jesus, na verdade. Quantas vezes eu paro e fico pensando nisso? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas. Né? Maiores, Jesus, 3 anos de ministério, né? Nós, mais tempo, talvez, assim eu penso, né? E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ele promete o Espírito Santo. Ele lhe dará, né? Já no versículo 16. Vamos começar no 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. E ele vive em nós. Ele vive em nós. O Espírito Santo, amigo, consolador, orientador, tudo, nosso consolo. Hoje eu dei os meus sentimentos para alguns amigos e falei do Espírito Santo, que o Consolador estivesse com eles, porque é ele que nos consola. É a presença dele que nos sustenta. É o Consolador. E aqui no versículo 21, no capítulo 14, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Olha só aí. Hoje eu li uma meditação dizendo, né? Falei, nossa, para eu não me contentar com o que Deus já havia revelado, porque Deus tinha muito mais, né? Que eu mergulhasse. E eu achei aquilo tremendo, aquilo muito, muito, muito tremendo, muito profundo. Ele, né? O Espírito Santo, ele é tremendo, no versículo 25 fala, né? Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador e o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Olha, 27, deixo com vocês a paz, e a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Não tenham medo. Tem jeito não, tem que passar, molhar o dedo. A Bíblia que está agarrando. E continua agarrando. Essa Bíblia deve ter molhado em algum lugar. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Jesus estava às vésperas, né? Quinta-feira, seria crucificado no dia seguinte. Digo isso agora antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo.
Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso eu faço tudo o que Ele manda. Levantem-se, vamos sair daqui. Mas o que Jesus fez por nós nesses dias, né? Para nós refletirmos, para nós realmente fazermos um mergulho dentro de nós mesmos e ver como está a nossa caminhada com Deus, o que está faltando, o que, né, ainda precisamos. Como eu falei para vocês que eu li essa mensagem hoje, ela me dizia, né, que eu não me contentasse com as revelações que eu já tive, ficasse satisfeita. Não, porque Deus tem mais para revelar, muito mais. E eu ouvi aquilo com gratidão. Falei, meu Deus, é verdade, mergulhar. Porque Deus nos chama para servi-lo, nos chama para sermos ponte para os nossos irmãos. Deus nos chama para nós revelarmos a Cristo. E para que revelemos a Cristo, nós precisamos primeiramente, e uma das coisas muito importantes que Jesus faz nessa véspera, lavar os pés dos apóstolos. E Pedro, né, disse, não, Senhor, não vai lavar os pés. Aí Jesus disse, né, se você não permite que eu faça, você não tem parte comigo. A gente vê isso aí como uma metáfora para a humildade, para o serviço. Aquele que é de Deus, o próprio Deus serviu. Deus serve o tempo todo, pois a Bíblia fala. Nós vamos servir o Senhor, nós vamos ser servos uns dos outros. Nós vamos ter os irmãos como mais importante do que nós no serviço. Não deixando de nos amar. Amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo. Sabe, mas esse valor que Ele manda que a gente atribua ao próximo é semelhante a Ele, que deu um valor a nós, né? Deu a própria vida por nós, mas não deixou de ser Deus, de se amar, de colocar limites, de exigir de nós obediência, respeito, mas um amor incrível, um amor profundo demais. E é isso que Ele quer nos ensinar, sabe? Que esse tempo, que hoje, essa Páscoa, né? Esse tempo de parada, de reflexão, seja um tempo muito significativo para cada um de nós, né? É claro que é um memorial, mas nós realmente precisamos refletir. Nós precisamos pedir a Deus que ajude a nossa mente a realmente compreender a profundidade, o evento máximo da nossa vida, o evento máximo que Deus fez por nós. Ele nos tornou eternos. Ele deu de si para nós, para habitar em nós. Isso é tremendo demais, isso é profundo demais. E quanta ignorância há a respeito disso ainda. Quantas controvérsias, quantas coisas, né? Lá em João 15, 16, ele diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. E a gente precisa estar sensível para ouvir a Deus, sabe, nas pequeninas coisas. Ele está o tempo todo nos direcionando, Ele está o tempo todo nos alertando, Ele está o tempo todo procurando nos mostrar as coisas, sabe? Mas nós precisamos dedicar tempo para isso. Nós precisamos buscar estar com Ele, cada um de acordo com a sua possibilidade. Nós não temos regras, sabe? Houve um tempo na minha vida, né? Uma etapa que eu consegui ficar quase que a manhã toda orando, louvando, lendo a palavra. Agora eu tô vivendo um tempo que, eu tô cuidando do meu netinho, tá fazendo 3 meses hoje, né? Minha filha tá fazendo faculdade, uma série de coisas. E eu, né, saio da cidade, vim pra cá e tô aqui. E meu tempo tá assim. Mas Deus sabe. E dentro do possível, né? Eu não posso passar esse tempo todo em oração, não tem como.
Mas eu fico o tempo todo, quando eu estou ninando meu netinho, eu estou orando, louvando, orando, cantando, orando em língua, orando. Eu não poderia estar parada, orando em língua? Não, eu estou ninando ele cantando, orando. E Deus tem me fortalecido muito. Ele tem me ajudado muito. E é assim que Ele faz conosco. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus como prioridade nas nossas vidas. Sabe? Precisamos conhecer a palavra. Precisamos estar ligados a uma igreja. Precisamos estar congregados. Jesus deseja a unidade. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Precisamos compreender essas coisas. Precisamos buscar a palavra viva, a palavra real. Há muita coisa na rede. Há muita gente querendo, infelizmente, por ignorância, o ego massageado, ouvir só sobre as promessas, a cruz fica de lado. E o que Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas Ele estaria conosco, Ele está conosco o tempo todo. Mas é necessário que nós conheçamos a palavra para nós nos recordarmos, para nós sabermos que Ele está conosco o tempo todo. Ele não nos deixa. Ele nos dá socorro bem presente na angústia. O último versículo do Salmo 23 fala: a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias das nossas vidas. Não é nós que seguimos ela, não. É o amor de Deus por nós que é tão grande que Ele nos segue. Olha aqui. Não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Tudo dele, para Ele. Sabe? Ele nos ama. Nós somos preciosos demais para Deus. Preciosos demais. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nosso nome está escrito nas mãos de Deus. Mas nós precisamos entender a nossa identidade. Eu sou uma filha amada de Deus. Você que está me ouvindo também é um filho, uma filha amada de Deus. Mas não é só a nível intelectual. Isso tem que descer o coração. E quantas coisas nos impedem, ainda que nós nem tenhamos a consciência profunda, plena disso, que nos impede de nos sentirmos filhos amados de Deus. Muitas vezes são os nossos traumas, as nossas histórias, as nossas referências, às vezes o nosso corpo, às vezes não, ele cresce, né? Mas os sentimentos estão lá guardados ainda, coisas lá da nossa infância, coisas que nós não perdoamos, coisas que nós não permitimos que fossem ressignificadas, porque Deus está sempre nos chamando para ressignificarmos as nossas histórias, para nos mostrarmos a realidade, sabe? Mostrar que a vida é assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo e nós venceremos, não sozinhos, não na nossa força. É tudo dele, é tudo com ele. Filipenses fala: o querer e o realizar vem dele. Então não é na autossuficiência, não é ter fé na nossa fé, sabe? Não é ir na fé do outro. Às vezes precisamos de oração, precisamos de um ombro amigo, todos precisamos. Mas nós temos que desenvolver, com a ajuda de Deus, um nível de fé que, além de nos ajudar, nós possamos, como ele falou, dar frutos. Frutos. O que é dar frutos? Testemunhar a Cristo. E para testemunhar a Cristo, eu preciso aprender a amar com Cristo. Eu preciso receber de Deus essa capacidade, sabe? E para isso eu preciso buscá-lo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso reverenciá-lo, eu preciso dar o primeiro lugar na minha vida para ele, eu preciso rever os meus valores, o que é mais importante na minha vida. Mas se eu não faço nada disso, se eu uso a fé como se fosse um supermercado que eu entro, eu vou pegando na prateleira, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não foi para isso que Jesus veio. O reino que ele veio trazer não foi um reino como as pessoas pensavam, nem mesmo os discípulos compreendiam, né? Trazer, ser rei, né, de Roma, aquela pobreza, aquelas agressões, aquelas covardias, aqueles desajustes, aquelas explorações. Mas, na verdade, o que o povo mais precisava era deixar de pecar. O sofrimento deles maior não era por Roma, era pela maneira que eles tinham de ver o mundo, de
conceber a fé, a religiosidade e não a espiritualidade. Sabe, por isso que eles queriam um rei. Eles não entendiam a mensagem da cruz. Jesus veio para os deles e os dele não reconheceram, não receberam. No primeiro momento nós vemos ele chegar, né? Sendo recebido, aclamado pelas multidões. Depois, no dia, né, que ele foi carregar a cruz, a multidão, ó, deu no pé, né? Ficaram os discípulos que também saíram depois. E ele sabia de tudo isso. E mesmo assim ele não desistiu de nós. Mas ele nos enviou o Espírito Santo para nos capacitar, para sensibilizar, né? Fique em Jerusalém, em Atos da Apóstolo ele fala, né? Até que o Espírito venha, né? Capacite, para nos ajudar. É Ele que nos ajuda, amados. Queridos, eu vou ficar por aqui. Leia João 15, 14, 15. Leia a Bíblia toda. Claro, mas todos os dias. Leia um pouquinho. Para sermos alimentados. Em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui comigo. Como eu te pedi, curta, compartilhe, deixe seu pedido de oração. Ore também pelos pedidos que estão lá. Não deixe de orar. Você é um semeador da palavra. Ninguém faz a obra sozinho. Precisamos uns dos outros. Jesus quer que nós vivamos em unidade e não em individualidade. Uma brasa sozinha, ela se apaga. Mas várias brasas juntas, elas não se apagam. Isso é igreja. Amém? Oh, Pai querido, Pai santo, Pai justo, nesse tempo que estamos vivendo, Pai, de modo especial, esse dia de hoje, essa semana, Deus, que venha sobre nós, ó Pai, a conscientização profunda de quem Tu és e qual é a nossa identidade em Ti, Deus. E a aliança que Tu fizeste conosco, ó Deus. O Senhor escolheu a morte para nos salvar, ó Deus. Ah, Paizinho, dá essa consciência profunda, Deus, essa percepção, Deus. Tira de sobre nós toda a ignorância, Deus. Ajuda-nos a avançar além de nós mesmos, além de tudo que nós já vivemos até hoje, ó Deus. Capacita-nos a amar, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dá-nos consciência daquelas áreas das nossas vidas, aqueles pecados gostosos, né? Porque o pecado é gostoso, senão ninguém pecaria. Mas dá-nos essa consciência, Deus, e o desejo, ó Deus, de abandonar o pecado, Pai. Nos ensina a Te amar, a Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Deus. E assim cumprir toda a lei. Né? Que é amar a Ti sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e amar ao próximo, Deus. Que assim seja, Senhor. Nos ajude, Senhor. E muito obrigada, Deus. Por mais que agradeçamos, não é o suficiente, ó Deus. Mas o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer de nós, é que nós possamos Te revelar, ó Deus. Nos ajude nesse trabalho, Pai. Nos sentimos muito honrados por isso, Pai. Em nome de Jesus, Te amamos. Fica na paz, meu irmão.